turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Yáscara Campos e hoje nós teremos uma aula direcionada para as turmas dos 7º anos sobre o renascimento nas ciências e também nas artes. Para iniciar essa nossa conversa, pessoal, é fundamental estabelecermos os objetivos que pretendemos atingir no final desta aula. E aí, o interessante é que, ao final dessa nossa conversa, que a gente esteja compreendendo um pouquinho sobre qual a visão do homem no final da Idade Média e qual foi o posicionamento, qual foi a postura e os valores adotados pelos homens durante a fase denominada Renascimento. Então, nós vamos estar vendo essencialmente isso, tentando identificar as características que marcaram o Renascimento, tanto nas ciências como também nas artes. Então, vamos tentar identificar essas características a fim de compreender toda essa fase, de enormes transformações, ok? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos começar a discutir é algumas características referentes à chamada Idade Média. Como nós sabemos, a Idade Média ela se iniciou no século V, mas se estendeu até o século XV. Ok, professora, isso nós já sabemos. Nós também já sabemos, nós discutimos na sala de aula, que a Idade Média ela foi dividida em duas grandes fases. O primeiro momento, denominado de Alta Idade Média, foi, de fato, a fase onde nós vamos ter a estruturação do chamado feudalismo, que, na verdade, foi um sistema onde nós vamos ter uma vida voltada para o campo, uma ruralização da vida humana. Por quê? Porque os homens saíram das cidades e foram, de fato, para o campo, onde lá eles estabeleceram novas relações econômicas, políticas e também sociais. A partir do século XI, nós podemos dizer que se inicia a chamada Baixa Idade Média. Professora, e aí, o que marcou essa fase? Nós sabemos também que foi na Baixa Idade Média que os homens eles passaram a vivenciar uma série de transformações. Por quê? Porque a partir dessa chamada Baixa Idade Média, nós vamos ter uma série de mudanças, por exemplo, na economia. Esses homens que antes tinham todas as suas atividades voltadas para o campo, eles passarão a organizar, a criar novas ferramentas, novas técnicas, por exemplo, para a agricultura, que permitirão, eles, de fato, aumentarem a produção e assim, claro, ampliarem as questões comerciais, certo? Então, isso, professora, nós também já discutimos na sala de aula, Nós vimos isso antes da quarentena. Beleza. Se vocês sabem disso, tá tudo ótimo. Por quê? Porque também nós precisamos chamar a atenção de outros detalhes que marcaram a Idade Média, como, por exemplo, uma influência imensa da religiosidade na mentalidade, na vida dos homens. Por quê? Porque durante toda a Idade Média, o que ficou marcado, o que ficou muito forte, arraigado na vida daqueles homens e mulheres, era a questão das relações religiosas, da importância que aqueles homens davam à religião. O cristianismo, por exemplo, ele teve uma importância imensa nesse momento. Só o cristianismo, professora? Não. Nós vamos ter também, lá na Idade Média, o surgimento do islamismo, por exemplo, uma religião também muito importante naquele cenário, naquele momento. Porém, o que chama a atenção? Pessoal, era tão forte essa relação que os homens tinham com a questão da religião que, por exemplo,
a questão da educação, o ensino, toda a produção científica era feita basicamente pela igreja, né, pelos monges. Então, muitos monges, né, muitos religiosos, né, pessoas ligadas diretamente à igreja, essas pessoas elas tiveram uma importância imensa na fundação, por exemplo, do ensino, tá? Sobre o que passou a acontecer, né? Se durante toda a Idade Média o homem ele viveu, né, em prol, voltado, direcionado para essa questão, né, do religioso, onde Deus era o centro de tudo, o que passou a acontecer, tá? A partir da Baixa Idade Média, a partir do momento onde esses homens eles começam a passar por uma série de transformações que começaram lá na agricultura, na produção de alimentos, que fez com que esses homens de fato saíssem do campo e fossem comercializar, vender, estender essas relações nas cidades. Então esses homens passaram a perceber que muitas vezes aquelas explicações apenas pautadas na questão religiosa, que elas já não estavam mais satisfazendo, né, aos anseios da sociedade, né, naquele dado contexto. Então, o que é que nós temos, né, que chamar a atenção? Então, chega a Baixa Idade Média, chegam as inovações agrícolas, os homens eles passam a vender lá nos burgos, os burgos eram as cidades medievais. Lá nesses burgos, novas relações comerciais, né, e econômicas começam a surgir, porque foi exatamente nesse momento que surgiu a figura do banqueiro, a figura do cambista, foi nesse momento que surgiram as chamadas corporações de ofício. Então, pegando todo esse cenário, o que é que nós podemos compreender? O homem, ele começa a mudar. O homem, ele começa a buscar novas explicações para as coisas da natureza e, claro, também explicações embasadas na razão, embasadas de fato em estudos, em experimentos. Eles começam a perceber que eles precisavam dar uma nova perspectiva. E foi exatamente, pessoal, a partir do século XIV que surgiu um movimento nessas cidades da Península Itálica, principalmente em Florença, em Roma, na Itália, né, de um modo geral. Foi exatamente nesse momento que surgiu um movimento chamado de Renascimento. O Renascimento, pessoal, de um modo geral, nós podemos dizer que ele foi um movimento, sobretudo cultural, certo? Artístico, mas também científico. Por quê? Porque os homens do final da Idade Média, eles queriam respostas de fato pautadas na razão, pautadas no estudo mais concreto, certo? Então, basicamente, o que nós vamos ter nesse movimento chamado de Renascimento é o momento em que o homem, ele passa a ser o centro, de fato, né, das coisas. O homem, ele passa a olhar para ele mesmo e dizer: eu preciso compreender esse novo cenário cultural, artístico, econômico, né, social. Eu preciso compreender isso de outra forma. Eu preciso buscar explicações que de fato, né, consigam me convencer, né, para além da questão religiosa. Professora, a gente pode dizer então que os renascentistas eles se tornaram ateus? Não. Só que aí houve uma tentativa de se equilibrar, certo, as coisas. Só que aí a ciência, ela de fato, ela ganha um novo olhar, uma nova importância. Porque foi nesse momento que grandes estudiosos, né, que matemáticos, que arquitetos, mas que também astrônomos, físicos, foi exatamente nesse momento que esse pessoal, que essa galera passou a ser reconhecida. Aliás,
vamos abrir um parêntese. Não é a questão só do reconhecimento, porque nesse momento nós vamos perceber que não foi tão fácil obter esse reconhecimento, mas foi a partir do Renascimento que, de fato, a ciência ela passou a ser olhada de uma forma diferenciada. Tudo bem? Então, vamos seguir. Até aqui, está tudo bem com vocês? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio que o final da Idade Média trouxe para os homens daquele contexto uma nova perspectiva, onde antes, só existia o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Todas as explicações estavam pautadas nessas questões religiosas. A partir do Renascimento, nós vamos ter uma virada, porque o homem ele passa a ser o centro. E não é à toa que foi exatamente nesse momento que surgiu uma corrente ideológica chamada de humanismo. E olha aí, humanismo. O humanismo por quê? Porque houve uma valorização do homem. O homem ele passou a ser o centro. Então antes nós tínhamos o teocentrismo. Deus era o centro. A partir do Renascimento nós vamos ter o homem no centro. É o antropocentrismo. Nós vamos ter essa palavra antropo, vem de homem, centrismo, centro. Então, o que vai acontecer? De fato, a partir desse movimento artístico, científico, a partir desse momento, os homens eles vão dizer, peraí, a gente precisa pensar e compreender, esse mundo, essas transformações de uma forma diferente. E aí eles buscaram se inspirar nos valores da antiguidade clássica. Como assim, professora? Grécia e Roma. Então eles voltaram os seus olhares para os princípios e para os valores greco-romanos. E aí colocaram na frente de tudo isso o homem. O homem, ele passou de fato a ser, vamos dizer, o personagem principal. O homem aliado à ciência, tudo bem? Ok? Vamos seguir, pessoal, tá bom? Então, pensando nisso, partindo dessa ideia de que o humanismo, de fato, foi uma corrente ideológica, foram ideias onde traziam esse homem para o centro das discussões. O homem como um ser racional, como um ser pensante que estava ali buscando se compreender. Então, partindo disso, nós vamos falar de alguns cientistas que acabaram se destacando muitíssimo nesse momento. Vamos começar falando sobre um rapaz chamado Nicolau Copérnico. Eita, enganchou, aqui. Então, Nicolau Copérnico, ele foi matemático, não apenas matemático, mas ele foi um astrônomo muito importante da época, porque o Nicolau Copérnico ele fez uma descoberta maravilhosa. Inclusive, ele é conhecido dentro do ramo da astronomia como o cientista que de fato revolucionou a astronomia. E por quê? Porque na época, pessoal, o que acontecia? Existia uma teoria que era muito defendida já há muito tempo, por um rapaz chamado Ptolomeu. Ptolomeu ele era um grego, e aí o que o Ptolomeu ele defendia dentro da astronomia? Ele dizia, pessoal, que a Terra era o centro do universo. E olhem o que ele afirmava. Ele dizia que a Terra era o centro do universo e que o Sol e todos os outros planetas giravam em torno da Terra. Então, o que foi que o Nicolau fez? Ele, a partir dos estudos, da astronomia, desse investimento que ele fez, nesses estudos a partir de experimentos, de observação, enfim, a partir de tudo isso, ele chegou a uma conclusão. Ele disse que a teoria defendida pelo Ptolomeu, que era o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro, ele disse que não
conhecimentos, né, a partir da observação, né, do tempo de estudo que ele fizera naquele momento, ele disse que, de fato, o que acontecia era que o Sol era o centro do universo e que todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol. Foi assim que surgiu a teoria que até hoje nós defendemos, que é a ideia do heliocentrismo. Hélio vem de Sol, centrismo, centro. Então, Nicolau Copérnico, ele foi lá e ele disse: gente, eu sei que faz tempo que o geocentrismo ele vem sendo defendido, ele vem sendo pregado pela igreja, pelo próprio Ptolomeu, enfim, mas não está correto. O que acontece é que, de fato, né, o Sol ele é o centro e todos os planetas giram em torno dele. Então, Nicolau, ele teve uma importância imensa nesse momento. Professora, somente Nicolau, ele teve reconhecimento na época? Não, ele não obteve o reconhecimento, né, esperado. Por quê? Porque a teoria defendida por ele não era a teoria que, por exemplo, a igreja defendia. E como eu disse para vocês lá no início dessa aula, a igreja ela tinha uma influência muito forte na mentalidade do homem medieval. Então, o homem, ele queria a salvação, né? Então, ele estava sempre em busca dessas questões celestiais. E aí, o que ele veio? Ele veio para combater, né? Ele veio para dizer que aquela teoria que a igreja defendia, ele não concordava, né? E ele não concordava porque ele vinha estudando, ele vinha observando, tá certo? Mas não foi só ele não. Vamos falar de outra figura, de outro personagem. Vamos lá, esse vocês já devem conhecer. Galileu Galilei. Galileu Galilei, pessoal, ele também foi um gênio daquele momento. Também astrônomo, matemático. O Galileu Galilei, ele, né, a partir, né, do aperfeiçoamento da luneta, porque ele aperfeiçoou a luneta, ele aperfeiçoou e ele chegou, né, a descobrir os famosos anéis de Saturno e também as luas de Júpiter. E aí eu vou deixar duas frasezinhas desses personagens que foram tão incríveis. Por quê? Porque, de fato, eles demonstram o espírito científico, o espírito investigativo desse momento do Renascimento. Vamos lá. Copérnico, olha o que é que Copérnico, uma frase que marca muito, é símbolo, vamos dizer assim, né, da sua ideia, do seu pensamento. Ele dizia o seguinte: uma teoria científica é uma bela coisa, mas cuidado quando ela contraria os poderosos. Sabe por quê que ele disse isso? O Copérnico disse isso porque, de fato, a teoria dele era bonita, a teoria dele, de fato, ela era eficiente, mas ela estava batendo de frente com uma instituição que era muito poderosa na época, no caso, a igreja, que inclusive, naquele momento, possuía o famoso Tribunal do Santo Ofício, né, que julgava aqueles que eram tidos como hereges, como traidores da igreja. E aí, a segunda frase que eu gostaria também, né, de ler para vocês é uma frasezinha do Galileu Galilei. Olha o que ele disse: descobri um novo mundo ao ver que o Sol e não o homem, o centro é o centro do universo, certo? Então, gente, basicamente, esses dois estudiosos, eles marcam esse momento, tá certo? E aí, para além disso, vamos falar também de uma invenção, né, de um invento que foi muito marcante dentro do Renascimento, que foi a famosa prensa tipográfica. Essa prensa nada mais foi do que uma invenção feita por um alemão chamado Johannes Gutenberg. O que foi que ele fez? Ele fez o que ele chamou de tipos metálicos, que eram placas metálicas, onde ele mergulhava essas placas na tinta e ele saía
reproduzindo as obras. Professora, e por que isso foi revolucionário na época? Sabe por quê, gente? Porque durante muito tempo da história, as obras elas eram escritas à mão. Isso mesmo, feitas à mão. E olha, uma obra, já imaginou um livro de 1000 páginas, né, se tivesse uma encomenda de 10 exemplares? Então, era muito complicado. E aí, o que acontecia? Essa chamada prensa tipográfica, ela foi super importante na época, porque ela permitiu que essas ideias que estavam surgindo, como o heliocentrismo, como as ideias de Galileu Galilei, como estudos voltados para a medicina, para descobertas referentes ao corpo humano, o estudo do corpo humano, essa prensa permitiu que essas obras, que essas ideias, elas começassem a se espalhar, elas começassem a ganhar força, certo? Então, foi importantíssimo. Inclusive, eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a primeira obra feita nesse período, né, pela prensa, primeiro livro, foi a Bíblia? Agora, deixa eu dizer só um detalhezinho para vocês. A Bíblia só tinha 42 linhas. Pois é. Então, a primeira Bíblia, vamos dizer, né, que foi reproduzida, ela tinha apenas 42 linhas. Minúscula, né? Mas vamos seguir, porque o conteúdo ele não para por aqui, certo? Vamos lá. Professora, até agora você não falou de arte, você só falou de ciência, você só falou de conhecimento, você só disse que de fato as ideias humanistas elas surgiram, o homem veio para o centro, não era mais só aquela ideia de que Deus era o centro. Você falou, né, dos grandes estudiosos que marcaram esse momento, da ideia do heliocentrismo, onde o Sol era o centro do universo e não mais a Terra, como defendia o Ptolomeu. Professora, e nas artes? Vamos lá? Vamos tentar entender como é que esse renascimento, de fato, ele chegou às artes? Vamos lá. Então, a cidade de Florença, ela é considerada o berço, né, do famoso Renascimento. Sabe por quê? Porque foi lá, né, onde surgiram as primeiras manifestações artísticas com essa nova visão do homem, né? Esse novo pensar do homem renascentista, tá certo? Vou explicar por quê. Lá em Florença, por exemplo, surgiu um rapazinho chamado Giotto di Bondone. O Giotto di Bondone, ele era arquiteto, era pintor, e ele é considerado o precursor, ou seja, o primeiro cara que foi lá e deu o pontapé inicial para essa questão artística. Só que ele, enquanto arquiteto, todo o trabalho dele voltado para essa ideia, do humanismo, né, para essas ideias voltadas a essa nova compreensão do homem nesse novo ambiente, foi o que ele fez. Ele dedicou a sua arte principalmente para as chamadas construções góticas. Então, a grande maioria das referências, né, do Giotto di Bondone estão relacionadas à arte gótica, construções de grandes catedrais com muitos vitrais, muitas janelas, que dava aquela ideia de luz, levar luz, de clarear a vida do homem, de iluminar. Tá? Só que aí ele não ficou apenas nessa questão da arquitetura, tá? O Giotto di Bondone, ele também se dedicou, claro, a pinturas, só que ele sempre buscava trazer referências realistas, figuras realistas, né? Trazer, por exemplo, essa referência do humanismo muito próximo para as suas obras, para as suas pinturas, tá certo? Mas não foi só ele, porque se Florença é tida como o berço, vamos dizer assim, do Renascimento, nós vamos ver Roma como o lugar do apogeu, o lugar onde de fato esse Renascimento ele ganhou força. E sabe por quê, gente? Por um motivo muito simples, porque Roma, ela reuniu todos os elementos que o Renascimento, de fato, buscava expressar. Como assim, professora? Em Roma,
por exemplo, eles tinham os elementos da mitologia e do mundo clássico, né? Então, eles tinham a referência, por exemplo, da Roma Antiga, né? Daqueles elementos da mitologia que nós também já conhecemos, tá? Em Roma também, ele tinha, né, a questão do papado, os papas, a igreja. E aí, o que acontece? Vocês poderiam ter me perguntado, né, ou vocês podem me perguntar, por exemplo, nos nossos fóruns, nas nossas atividades, professora, e esses artistas, eles recebiam alguma ajuda? Eles eram financiados por alguém? E aí eu digo para vocês, sim, sim. Sabe por quê? Porque no momento em que as cidades da Península Itálica, elas estavam se desenvolvendo a partir dessas relações comerciais, a partir do comércio, a partir dos banqueiros, esses nobres, príncipes, papas, grandes banqueiros, comerciantes, esses sujeitos, esses personagens começaram a financiar, certo? Esses artistas e esses financiadores, né? Esses patrocinadores passaram a serem chamados de mecenas. E aí em Roma eles tinham muito isso, tá? Em Roma nós vamos ter esses elementos voltados para a antiguidade clássica, né? Essa valorização do homem, essa valorização da arte, e nós vamos ter também essa questão da religiosidade. E aí vale salientar do cristianismo. Então Roma reuniu tudo isso, tá? Roma reuniu tudo isso, pessoal, e foi nesse cenário que, por exemplo, os mecenas, como a família dos Médicis, né, acabaram se destacando, porque de fato eles financiavam, eles patrocinavam essas obras de arte, certo? E outra coisa, tá? Nós vamos ter artistas que vão ficar marcados para o resto da história do mundo. Será que vocês não sabem quem são? Pois eu vou contar para vocês, vou falar só os 3 nomes, tá? Michelangelo, Rafael e também Leonardo da Vinci, tá? Vamos começar por Michelangelo. Vocês já ouviram falar da Capela Sistina? Não? Não ouviram? Pois então vamos pesquisar, pessoal, porque Michelangelo, ele também era considerado pintor, arquiteto, grande escultor também. E aí o Michelangelo, pessoal, ele foi responsável pela pintura do teto da Capela Sistina. Então ele foi contratado, de fato, para pintar com os seus afrescos o teto da Capela Sistina. E aí foi algo que foi marcante, ficou marcado até hoje, né, um dos lugares mais visitados. Por quê? Porque tem a marca desse renascimento vivo, porque lá a gente tem, né, as cenas religiosas expressas no teto da Capela Sistina, mas com um toque do humanismo que era muito forte, né? Os personagens são muito humanos, existe um detalhamento do corpo que é nítido. Essa é uma das grandes marcas, das grandes características do Renascimento. Mas o Michelangelo também, como eu disse, ele foi um grande escultor, né? Ele acabou esculpindo estátuas como Davi, né? Como Moisés, que são belíssimas. Acho que vale a pena, né, fazer uma pesquisa, tá bom? Vamos falar do segundo, tá? O segundo personagem artista renomado do Renascimento foi o Leonardo da Vinci. O Leonardo, ele também foi brilhante. Mas o Leonardo, ele foi brilhante não foi só porque ele foi um pintor, porque ele esculpiu. Não. O Leonardo, ele foi genial, gente, porque de fato ele era pintor, ele era considerado um inventor, ele era arquiteto, ele era matemático, ele era um gênio, um gênio. E aí, qual foi o grande destaque, por exemplo, da obra do Leonardo da Vinci, que hoje é conhecida mundialmente? A Mona
nunca ficou intrigado com aquele olhar misterioso da Mona Lisa, não é, pessoal? Então, a Mona Lisa, de fato, é tido como a maior produção do Leonardo, do ponto de vista, assim, de reconhecimento. Porque quando a gente fala da Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Mas ele foi um cara genial, ele foi um cara inquieto, foi um cara que estava à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, tá? E aí, mais uma vez, o que chama atenção são as características humanistas nas suas obras. A tentativa de representar o ser humano com perfeição, tá certo? Não é à toa que muitos desses artistas, por exemplo, e aí o Leonardo é um desses exemplos, eles dissecavam cadáveres para tentar entender a musculatura do corpo humano. E aí, para fechar, nós vamos falar de Rafael de Sanzio. Rafael, ele também foi muito importante na época, dentro do cenário da pintura, e o Rafael, ele trouxe como principal característica, por exemplo, para suas obras, as pinturas das famosas Madonas, que eram mulheres, né? Mulheres, e aí ele representou em muitos dos seus quadros, né, a Virgem Maria. E aí chama a atenção alguns detalhes, por exemplo, né, ele trazia para o centro da obra, né, a figura, o elemento principal, o personagem principal, mas aí ele fazia o jogo do claro com o escuro. Isso se tornou evidente e fantástico também nas suas obras. E aí o que chama a atenção, pessoal, de um modo geral, nesses artistas, foi exatamente esse desprendimento, essa vontade de inovar, essa luta, de fato, para mostrar que o homem do Renascimento, ele era um homem novo. O homem moderno, ele era um homem que estava querendo, de fato, mostrar, né, todas essas transformações que o mundo, né, estava vivenciando. E aí eles mostravam isso dentro das ciências a partir da razão e dos experimentos, a partir dessa ideia da lógica. E dentro das artes, eles traziam essa expressão do humanismo. Então, o homem como um ser reflexivo, como um ser, de fato, pensante, que estava ali, né, para aprender o novo, para descobrir, né, essa nova perspectiva de vida, tá certo? E aí, quais foram as principais técnicas, pessoal, que esses artistas colocaram, por exemplo, nas suas pinturas, né, nas esculturas? Simples, vamos falar do uso das tintas a óleo, que eram tintas que demoravam a secar, então o processo para secar era muito demorado, mas isso era bom para o artista. Sabe por quê? Porque fazia com que eles pudessem colocar os detalhes com uma perfeição maior, tá? Eles tinham condições, né, de colocar esses detalhes. E a segunda característica, por exemplo, era a técnica da tridimensionalidade, onde eles muitas vezes traziam um elemento central para o centro da pintura, e aí dá uma ideia quase que de triângulo, tá? Então eles traziam esse elemento central e faziam o jogo de luzes do claro com o escuro. Então tudo isso, pessoal, se tornou muito importante para a época, certo? Então é fundamental que a gente entenda que lá na Idade Média o homem ele vivia, né, sob essa ótica, vamos dizer, sobre essa visão do teocentrismo, onde Deus era o centro, onde a religião era o centro. A partir do Renascimento, a partir desse momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, o homem, ele se colocou no centro das discussões, tá certo? Lá na Idade Média, a verdade era a Bíblia. A partir do Renascimento, a verdade ela estava na observação, nos experimentos e na razão. Lá na Idade Média, o ambiente era o feudo. No Renascimento, o ambiente passou a ser a cidade, o burgo, como nós já falamos, tá certo? Politicamente falando, a Idade Média nós tínhamos quem? Senhores feudais. A partir do Renascimento, quem se destacou?
foram exatamente os reis absolutistas, tá certo? Idade Média, a busca pela salvação no Renascimento era de fato essa vida mais terrena, tá? Essa vida terrena. Lá na Idade Média, o cristianismo, nessa questão da religiosidade cristã era muito forte. A partir do Renascimento, nós vamos ter essa mistura da religiosidade e do cristianismo, mas aí eles vão buscar os elementos da antiguidade clássica, eles vão buscar esses elementos também, né, mitológicos, vamos dizer assim, tá certo? Então, pessoal, é isso. Ficou alguma dúvida? Hein? Eu quero que vocês coloquem, certo? Porque lá na nossa plataforma do Sistema Farias Brito, vocês deverão realizar algumas atividades que foram propostas. É interessante que vocês sempre coloquem as dúvidas, né? Os questionamentos de vocês, o que é que não ficou claro, tá certo? Para que a gente possa, de fato, aprofundar essa discussão, tá certo? Então, fiquem, né, com os livrinhos de vocês. Vamos agora fazer aquela leitura caprichada para, de fato, aprofundar tudo isso que a gente conversou nesta aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí, até a próxima, porque logo, logo nós vamos nos encontrar de novo. Tchau!